Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão. Tomem vossos assentos, por favor. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu fico muito... tenho dificuldade de rejeitar ou de não poder atender a pastora Helena Raquel quando ela nos formaliza o convite. Aí nós conseguimos atendê-la hoje aqui à igreja. Que Deus continue abençoando a pastora Leomar. É Jesus. André não atendeu o telefone, né? Pelo amor de Jesus. Que Deus abençoe a pastora Leomar, pastora Helena Raquel e toda a igreja que está sob os cuidados deste casal. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 6. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Disse mais o Senhor: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Meus amados e queridos, os capítulos 3 e 4 do livro do Êxodo, eles explicitam, externam, revelam, expõem o dia memorável, significante, singular, de quando Deus chamou Moisés e deu a ele a árdua missão de libertar Israel do cativeiro egípcio. Todos vocês sabem que, do meio de uma sarça ou um espinheiro, vegetação própria do deserto, Deus manifestou-se através da chama de fogo que queimava a sarça, mas ela não se consumia. E do meio deste fogo, Deus falou com Moisés. E no seu diálogo, em suas palavras, quando ele está conversando com Moisés, então ele se identifica dizendo: Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. E eu sou o Deus de Jacó. Eu quero destacar aqui alguns pontos neste diálogo que Deus teve com Moisés. O primeiro é quando Deus diz: Eu sou Deus de teu pai. Aqui no capítulo 3, 4, na conversa de Deus com Moisés, ainda não existia a Torá, ou seja, a Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas, elas ainda não existiam. Deus só deu a lei, Deus só deu os mandamentos para Moisés quando ele volta do Egito, levando o povo em direção a Canaã. E acampam-se nas penínsulas do Sinai, todos vocês sabem, por 2 anos. E ali, então, ele sobe ao monte Sinai. Então, Deus dá a ele toda a lei que haveria de legislar a nação de Israel. Então, aqui ainda não existia a Escritura Sagrada. Então, como é que se passava o conhecimento de Deus para as gerações futuras? O conhecimento de Deus era passado de pai para filho, e de filho para neto, e neto para bisneto, e assim o Deus que eles serviam não ficava no esquecimento, mas no entendimento de quem ouvia os ensinamentos de seus pais. Então, quando Deus diz a Moisés: Eu sou Deus de teu pai, no singular,
Deus está dizendo a Moisés: eu não sou um Deus estranho. Eu não sou um Deus estranho. Eu sou Deus que teu pai conhecia. Eu sou Deus que teu pai servia. Eu sou Deus que teu pai louvava. Ou seja, eu opero estranhamente, mas não sou um Deus estranho. Quem são responsáveis de passar o conhecimento de Deus para os filhos não são os colegas, não são os vizinhos, não são os professores do ensino fundamental e muito menos os professores universitários. Os responsáveis de impregnar Deus nos filhos são os pais. Glória ao nome de Jesus. E que eu trago para vocês uma verdade que ela é, dentro do contexto, absoluta. Um muçulmano, ele entra numa faculdade, crendo no Alcorão, crendo em Maomé, ficam lá 5 anos, 6 anos, e nenhum professor universitário consegue tirá-los de sua fé e de mudar a sua crença. Eles entram crendo em Maomé, entram crendo no Alcorão e saem de lá crendo em Maomé e crendo no Alcorão. Mas pasmem os senhores que muitos filhos de crentes entram numa faculdade, com 6 meses que lá estão, já entram na igreja olhando o pastor enviesado. Já entra na igreja questionando doutrina, questionando alguns princípios e doutrinas da Sagrada Escritura. Sabe por quê? Porque os pais não impregnaram Deus na vida dos filhos. Jesus, certa feita, disse assim: quem dentre vós, ou seja, qual pai, que o filho lhe pedindo peixe, lhe dará serpente ou escorpião, e lhe pedindo pão, lhe dará pedra? Se vós, que sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Que significa que quem são responsáveis de colocar no alforje do filho pão e peixe são os pais. E se você já percebeu que no alforje do seu filho tem alguma serpente e tem algum escorpião ou pedra, abra-o, mete a mão no alforje e arranque a serpente que lá colocaram, e o escorpião e as pedras. Pastor, mas se a serpente me picar, Jesus disse: em meu nome pegarão as serpentes e escorpião. Glória ao nome de Jesus. Arranque a serpente, arranque o escorpião, coloca peixe, tire a pedra e coloque lá o pão vivo que desceu do céu. Eu sou Deus de teu pai. Eu não sou um Deus estranho. O que Deus está dizendo a Moisés é o seguinte: fui eu que te protegi dentro do cestinho nas águas do Nilo. Fui eu que coloquei no coração da filha do faraó para te adotar. Fui eu que te protegi e te guardei dentro dos palácios faraônicos. Eu sou Deus de teu pai. O segundo ponto desse diálogo é Deus dizendo: eu sou Deus de teu pai, eu sou Deus de Abraão. Quando você lê sobre Abraão, 2 coisas estão nítidas e elas saltam os olhos quando você lê sobre Abraão. 2 coisas. Número 1, a fé. Pois Abraão é o nosso pai na fé. Em Gálatas, capítulo 3, Paulo diz que, havendo a Escritura, ou as Escrituras, que Deus havia de justificar os gentios através da fé, pregou primeiro, artigo definido, o Evangelho a Abraão. Jeová disse assim: Abraão, senta aqui. O que o senhor quer comigo? Eu quero te falar sobre o Evangelho. Mas que trem é esse? O Evangelho. Quando disse: em ti serão benditas, glória ao nome de Jesus, as famílias da terra.
Então Abraão foi o primeiro a ouvir falar do evangelho. A fé salta aos olhos quando você lê sobre Abraão. A segunda coisa que salta aos olhos quando você lê a vida de Abraão são as promessas. Então, quando Deus diz, eu sou Deus de Abraão, eu sou um Deus que faço promessas. Glória ao nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e eu acho que você vai responder com sim. Quem aqui tem promessa no singular? Levante a mão. Amém. Agora eu vou refazer a pergunta. Quem aqui tem promessas no plural? Glória ao nome de Jesus. Porque uma promessa o crente tem que ter. Qual, pastor? Jesus disse assim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa você tem. Então quem tem pelo menos uma promessa, levante a mão, essa você tem. Agora quem tem promessas, já no plural, levante a mão. Irmão, preste bastante atenção. O crente gosta desse negócio de promessas. Irmão, e quem tem promessas, compra casa sem dinheiro. Compra carro sem dinheiro. Eu conheço, não estou falando aí para você dar glória, não. Eu conheço pastores que compraram terrenos para aumentar a igreja e fizeram negócio só com a promessa. Chegaram pro dono. Quanto custa aqui o dono? X. O senhor tem quanto esse? Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho promessas. E o dono de fechado o negócio. Glória ao nome de Jesus. Então, meu irmão, você tem promessas. Bendito seja o nome de Jesus. É mais difícil ter a promessa do que ela se cumprir. Por quê, pastor? Porque promessa não se pede. Eu não conheço um crente, nunca vi um crente dobrar os joelhos e dizer, me prometa. Se o senhor não prometer, eu não sou mais crente. Se o senhor não prometer, eu não vou mais à igreja. Se o senhor não prometer, eu não dou mais oferta. Se o senhor não prometer, eu não sou mais dizimista. Se o senhor não prometer, eu não canto mais. Se o senhor não prometer, eu não prego mais. Não. Promessa não se pede. Promessa Deus escolhe e faz. Glória ao nome de Jesus. Dá uma olhadinha para minha cara. Você acha que alguém ia me fazer promessa com essa cara fechada? Jeová olhou e fez. Jeová olhou para você e fez. Por certo, você deve até ter ponderado, Senhor, o que o senhor quer comigo? Eu quero te fazer promessas. Mas, Senhor, fulano não gosta, Beltrano não gosta de mim. Problema é deles. Mas eu gostei de vocês. E eu quero te fazer promessas. Agora, você tem o mais difícil, que é a promessa. Porque no meio de bilhões de pessoas, Deus olhou para você, te escolheu e te fez promessas. Agora, é mais difícil tê-la, mas é mais fácil ela se cumprir. Por quê? Porque aquele que prometeu também é fiel para fazer cumprir. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos num ano que você vai cansar de ouvir homens fazendo promessas, mas não cumpre nenhuma. Mas o Deus que você serve promete. O Deus que você serve cumpre. Agora, quando Deus diz eu sou Deus de Abraão, Deus diz eu sou Deus que faço promessa e sou Deus que cumpro. Veja, uma promessa dada e uma promessa cumprida, Deus não a toma de volta. Olha o que diz a Bíblia quando Deus chamou Abraão e disse, eu quero o teu filho. Ele quase se alegrou. Aí Jeová foi e referendou o seu único, porque tinha dois. Tinha Ismael, que era filho com a escrava. Quando você me dá teu filho, Abraão, opa, é Ismael. Não, teu único. Aí só tem um, que é Isaac. Quando eles vão subindo o Moriá, a Bíblia diz que Abraão falou para os moços, vocês fiquem aqui com o jumento. Porque nós, eu e o menino, iremos, adoraremos e retornaremos. Ora, se ele vai oferecer Isaac em sacrifício, ele teria que ter dito, nós subiremos, adoraremos e eu retornarei, no singular. Mas aqui é um homem de fé. Glória ao nome de Jesus. E na subida do monte, Isaac faz uma pergunta. Existem muitas perguntas na Bíblia, que eu acho elas impossíveis de responder, mas existem duas que eu destaco. Perguntas dificílimas. Uma, a de Jesus. Quando estava no Gólgota, já perto de sua morte, ele disse para o pai, Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Não houve resposta. Agora a outra é esta aqui. Quando Isaac disse para o pai, meu pai, ele disse, eis-me aqui. Nós estamos indo para um culto? Sim, meu filho. Vai ter adoração? Sim.
Vai ter sacrifício? Sim. Vai ter oferta? Vai. Pois bem, meu pai, aqui está a lenha. Aqui está o fogo. E o cordeiro para o culto aonde está? Abraão não engasga. Abraão não titubeia. Abraão não vacila. A resposta está na ponta da língua. Não há espaço de segundos. Quando Isaac termina, Abraão entra e diz: Deus, glória ao nome de Jesus. Para si, ou seja, o culto não é para mim, o culto é para ele. Deus para si, o cordeiro para o holocausto proverá. Ou seja, ele me colocou neste labirinto, deste labirinto ele vai me tirar. Isso aqui é fé. O que Abraão está dizendo é que Deus me deu uma promessa, ele não vai pegar de volta. Por isso o escritor aos Hebreus vem e diz: Abraão, pela fé, subiu ao Moriá, crendo que Deus, se recebesse o sacrifício de Isaac dos mortos, ele o traria de volta. Por isso ele diz: nós subiremos, adoraremos. Na convicção da fé, Abraão está dizendo assim: eu vou matar o garoto. Se ele receber, eu tenho certeza que dos mortos ele me trará de volta, porque a promessa que ele me fez, ele não vai tomar. E Deus sabe tanto disso que Abraão não deu um migué em Deus. Qual é o migué? Finge que vai, mas não vai. Quando Deus pensar que você foi, você voltou. Ou seja, Abraão, se eu vou levantar o cutelo, quando Deus pensar que eu vou matar, eu recuo. Jeová olhou e disse: fica de olho, anjo, porque eu conheço esse cabra. Fica de olho, porque se ele matar, eu estou enrolado. Fica, o anjo bateu, não fecha não pisca os olhos. E quando Abraão levantou o cutelo, o anjo bradou: Abraão, não faças mal ao garoto. No mundo físico, Abraão não matou Isaac. Ou seja, no mundo físico, Isaac não foi sacrificado, mas foi sacrificado no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque a oferta não está aqui. A oferta está aqui. Glória ao nome de Jesus. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus que prometo. Mas também sou Deus de Isaac. Eu sou Deus que cumpre. Isaac é uma promessa que foi cumprida. Ou seja, o Deus que você serve promete, o Deus que você serve cumpre. Eu sou Deus de teu pai, não sou estranho. Sou Deus de Abraão, Deus que prometo. Sou Deus de Isaac, sou Deus que cumpre. Sou Deus de Jacó. A Bíblia diz que em Abraão Deus faz promessas, em Isaac Deus cumpre uma, e em Jacó Deus dá continuidade às promessas feitas a Abraão. Quando Deus diz: eu sou Deus de Jacó, Deus está dizendo: eu sou um Deus que dou continuidade. O Deus que você serve começa e termina. O Deus que você serve começa e não desanima. O Deus que você serve começa e não retroage. O Deus que você serve começa e vai até o fim. Porque promessa tem 3 elementos. Eu disse quantos? 3. A promessa tem 3 elementos. Número 1, aquele que fez. 2, o tempo de espera. 3, o processo. Vou repetir. Uma promessa tem aquele que fez, porque promessa alguém tem que fazer. Então, a promessa tem aquele que fez. 2, o tempo de espera. 3, o processo. Se você não crê no Deus que fez, se você não tem paciência de esperar e não está disposto a passar pelo processo, não é evangelho para você. Evangelho é para quem crê no Deus que faz, tem paciência do Salmo 40 e está disposto a passar pelo processo. É mais ou menos assim. Quando diz que eu sou Deus de Jacó, Deus falando, o Deus que dá continuidade, é que Deus conhece o fim desde o começo. Olhe bem para cá. No começo Deus prometeu. E o que ele faz? Ele vai lá para o fim. Por quê? Porque ele conhece o fim desde o começo. E ele prometeu aqui e corre lá pro fim. E no fim ele espera a gente. É que a gente é bobinho demais, nós somos bobinhos, a gente entra de cabeça. Aí Jeová está lá no fim. Vem que eu já prometi. Vem que eu vou cumprir. Vem que eu realizo. Vem que eu te ajudo. Vem que eu sou todo poderoso. Aí nós vamos. Pá,
quando a gente entra de cabeça, dá de cara com Golias. Aí diz, Senhor, apareceu um gigante. Vai embora que ele cai por terra. Glória ao nome de Jesus. Senhor, agora apareceu um mar. Fica tranquilo que ele se abre. Vem embora. Senhor, agora tem um deserto. Caminha mais que no meio tem um oásis. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sou o Deus de teu pai, não sou um Deus estranho. Sou o Deus de Abraão, sou Deus que prometo. Sou o Deus de Isaac, sou Deus que cumpre. Sou o Deus de Jacó, sou Deus que deu continuidade. Moisés? Sim, Senhor. Você vai libertar Israel e vai dizer a Faraó para deixar o meu povo ir e vir sacrificar no deserto. Aí Moisés disse, Senhor, pois não. Eu congreguei naquele ministério lá há 40 anos. E o mistério lá é o seguinte, eles trabalham com bruxaria, ocultismo, ilusionismo, feitiçaria. Eu tenho certeza que ele vai me pedir um sinal. Que sinal eu farei quando ele me pedir? Aí Jeová, você tem o que nas mãos? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Aí jogou, virou cobra. Aí Moisés fugia, já faz, não foge não, pega pela cauda. Virou cajado novamente. Agora coloca a mão no seio, colocou. Tira a mão, tá leprosa. Coloca de novo, colocou. Tira a mão. Tava limpa. Você fará esses sinais. Tá bom, Senhor. E o outro ministério onde eu nasci? Lá eu não fiquei muito tempo. Lá vão me perguntar. Qual é o nome do Deus que te enviou? Veja o verso 15, o que está escrito, do capítulo 3. Disse-lhe mais Deus a Moisés. Presta atenção aqui. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou Deus de vossos... Agora já não está no singular, está no plural. Para Moisés ele disse, eu sou Deus de teu pai, da sua casa. Para os filhos de Israel, eu sou o Deus de vossos pais. Ou seja, eles lá sabem quem sou eu. Porque eles são sementes de Abraão. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tá bom. Quando eles me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou, Senhor, o que eu falo para eles? Jeová só faltou dizer assim, eu não devo satisfação a ninguém. Você diga assim, o eu sou. O que sou me enviou a vós. Então vamos lá. O idioma hebraico, ele é um idioma misteriosíssimo demais. Até porque no hebraico não existem vogais, são só consoantes. E o hebraico, uma palavra, às vezes traz tantos significados dependendo do contexto quando ela está sendo empregada no que você está lendo. Então, o verbo ser, no hebraico, não se conjuga no presente. Por quê, pastor? Porque se conjugar o verbo ser no presente, ele entra em atrito com o sujeito da frase. Então, por que Deus disse eu sou se não se conjuga no presente? É que, quando fizeram a tradução, a Septuaginta, que trouxe do hebraico para o grego, e os tradutores para os outros idiomas, eles não erraram, não há erro aqui. É que aqui foi o mais profundo que eles conseguiram chegar para dar entendimento para nós, leitores, o que foi que Deus quis dizer. Eu sou o que sou. É o mais próximo que eles chegaram, foi esta frase. Mas no original não está eu sou o que sou, porque o verbo ser, no presente, no hebraico, não se conjuga. Por quê, pastor? Vou explicar. Quem é o pregador daqui, Brasas para o Inverno, na ADVIP, em Queimados, cujo pastor, o pastor Eleomar e a pastora Raquel? Eu posso dizer, eu, primeira pessoa do singular, sou. Porque eu sou o pregador hoje aqui. E Deus não pode dizer, por quê? Porque Deus não termina. Meu Deus! Entendeu? Eu sou o pregador, acabou. Mas Deus não termina aqui. Por isso o escritor aos Hebreus diz, ele é. Ele não foi, ele é o mesmo. Ontem, hoje, agora ele não será. Eu serei se ele quiser. Você será se ele quiser. Nós seremos. Ele não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas pastor, vai dar conflito com João capítulo 4, quando a samaritana diz, eu sei que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isso. E Jesus diz, eu sou o que falo contigo. Claro, ela está dizendo, eu sei
que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isso. Ele está dizendo, eu sou o Messias que você estava. Ele está se identificando, se revelando. Eu sou esse aí que você está falando. Então ele está se apresentando. Mas no que diz respeito à essência, não é eu sou. Então como é que está a frase? A frase no original está assim. Moisés, quando eles lhe perguntarem o nome do Deus que te enviou, você diga assim, Arié, Axerarié, ou seja, serei, que serei, me enviou a voz. Perceba que eu sou termina e serei em ação contínua. Oh, glória ao nome de Jesus. Axerarié, ou seja, vai Moisés, quando lhe perguntarem o nome do Deus que te enviou, você diga assim, serei o que serei, me enviou a voz. Vai Moisés, no frio, serei o calor. No calor, serei o que te refrigera. Na noite, serei aquele que te ilumina. Na sede, serei a água. Na fome, serei teu pão. Na doença, serei o que te sara. Na solidão, serei tua companhia. Na guerra, serei teu general. Na morte, serei a vida. Na maldição, serei a bênção. Você pode adorá-lo nesta noite. Ore mashure canderevas. Onde canta. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a voz. Verso 15, última parte do versículo, capítulo 3. Este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Glória ao nome de Jesus. O Deus que você serve é o Deus de todas as gerações. Quanto é o tempo de uma geração? Depende. Nem sempre uma geração está linkada a um tempo determinado. Depende do contexto que está sendo escrita a geração. Por exemplo, Atos dos Apóstolos tem um texto que diz assim: pelo sangue de um homem, Deus fez toda a geração de homem para habitar na terra. Ali não está falando de tempo, está falando da geração da vida, da origem. Mas podemos afirmar que uma geração pode ser uma duração de 40 anos? Podemos. Qual é a base bíblica? Números 14 e Números 31, 32, se eu não me engano. O advento de Cades Barneia. Todos vocês conhecem. Quando os espias foram espiar a terra, os 10 murmuraram, os 2 mantiveram firme a promessa. Jeová ficou irado e disse: o número de dias que os espias ficaram em Israel, espiando na terra 40 dias, transformá-los-eis em 40 anos. Vou dar uma volta com este povo no deserto, 38 anos, com mais 2 do Sinai, 40. E de 20 anos para cima, os cadáveres destes ficarão no deserto. E eu levantarei uma outra geração. Aí são geração de 40 anos. Como é o nome dessa geração? Geração substituta. Quando um pai faz 60 anos, um filho deve estar fazendo quase 40. Está substituindo o pai. Podemos afirmar que uma geração pode ser de 40 anos? Podemos. Jesus disse assim: esta geração má, ou seja, uma geração má, pede um sinal. Não será dado outro sinal a esta, pronome demonstrativo, geração, que não seja o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no meio do peixe, assim o filho ficará 3 dias no seio da terra. Que geração é essa? Geração testemunha ocular da morte de Cristo e ressurreição. Podemos afirmar que uma geração é de 40 anos? Podemos. Como, pastor? Jesus está falando do sermão de Mateus 24, dizendo que não ficaria perto se o pé não fosse derrubado, aquela coisa toda. Alguém diz assim: quando se dará isto? Ou essas coisas acontecerão com Jesus? Assim, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. 40 anos após a fala de Jesus, Jerusalém foi destruída. Então nós temos aqui uma geração de 40 anos. Vamos para a Bíblia. Existe uma geração que podemos afirmar de 70 anos? Sim. Lá no Salmo de número 90. Moisés salmodiou. Moisés disse assim: o homem vai até os 70. Já mudou o contexto. Geração de 40, agora aqui é geração de 70. A perspectiva de vida era mais alta. O homem vai até os 70. Alguns por sua robustez chegam aos 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. Segundo os teólogos, Moisés cantou esse salmo no deserto, já está com quase 120 anos. Parece que eu ouço Moisés cantando. O homem vai aos 70, Jeová, só ouvindo. Alguns por sua robustez chegam aos 80. Jeová, você está com quantos anos, meu velho? 120. Você pode cantar de novo? Sim, senhor. O homem vai até os 70. Alguns por sua robustez chegam aos 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. Você está com quantos anos, velho? 120. Você pode cantar de novo? Posso, senhor. O homem vai até os 70. Alguns por sua robustez chegam aos 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. Você está com quanto, velho? 120.
O Deus que você serve te leva além daquilo que você canta. Glória ao nome de... Por quê, pastor? Porque nós não cantamos para arcanjo, não cantamos para anjo, não cantamos para querubim, não cantamos para homem, não cantamos para serafim. Nós cantamos para o dono da vida. Geração de 40, geração de 70. Vamos mais para trás. Vamos lá para Gênesis 15. Jeová diz a Abraão: tua semente ficará escrava por 400 anos. Já mudou. 40, 70, agora já estamos aqui com 100. 400 anos. E a quarta geração voltará para cá. Por que lá a geração já são de 100 anos? Porque a perspectiva de vida lá era maior, a geração da vida patriarcal. Abraão morreu com 175, Isaac com 185, Jacó com mais de 130. Então não pode ser uma geração de 40 anos. A geração aqui já são de 100 anos. Não importa se são 40, 70, 80 ou 100. O importante é que o Deus que você serve é o Deus de todas as gerações. Coloca na tela aí, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 17, por favor. Mateus capítulo 1, olha lá, vamos lá, olha lá, olha o texto. Diz assim o texto. Presta atenção aqui, já estou encerrando. De sorte que todas as gerações, eu disse o quê? De Abraão a Davi, 14. De Davi a deportação para a Babilônia, 14. E da Babilônia para Cristo, 14. Nós temos aqui uma igreja inteligente, 3 vezes 14, 42. Por que a contagem das gerações aqui em Mateus 1,17 não começa em Adão, pastor? Porque começa em Abraão. Porque é em Abraão que se começa a construção do reino messiânico. Vou repetir. Gálatas 3 diz: e este evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Então é aqui que começa a construção do reino messiânico. Por que não vai de Abraão direto para Jesus, pastor? Porque reino tem que ter dinastias. Aleluia. Então Abraão não tem dinastia. Começa em Abraão e vai passar por Davi. Davi é o elo fundamental da corrente messiânica. Então vamos lá. No hebraico não tem vogal. As vogais no hebraico são por sinais ou símbolos para dar entendimento à palavra. O nome Davi no hebraico sem vogal é D, V e D. Entre o D e o V aqui na outra botaram A e I. Aí ficou David. A gematria ou a gematra que calcula o valor numérico das letras em hebraico diz que D vale 4. V vale 6. Se Davi tem 2 Ds, faz a conta. 4 mais 4, 8. O V vale 6, que é o Vavid. 8 mais 6, 8 mais 6. De Abraão a Davi, 14. A Bíblia não erra. De Davi a Babilônia, 14. Da Babilônia a Cristo, 14. Ou seja, então nós temos 42 gerações. Em Cristo se encerra a contagem das gerações. Por quê? Porque o reino messiânico foi introduzido, implantado na terra. Lembra que Pilatos, político, raposa velha, cascavel, cobra, interessado no reino de Cristo, disse: tu é o rei dos judeus? Você tu que está falando. Mas tu não é o rei dos judeus. Tu dizes. De onde eu tenho? Meu reino não é daqui. Aí Pilatos, malandro, político, sabe como é que é? Abriu a pauta de negociação. Qual é a pauta de negociação? Política assim. Pilatos sentou e disse assim: tu não sabes que eu tenho poder de mandar te soltar? Ou seja, vamos negociar. Jesus dá na canela e diz: baixa a tua bola, porque nenhum poder tu terias se do alto não fosse lhe dado. Em outras palavras, o rei aqui não é você, sou eu. Quem manda aqui não é você, sou eu. Quem pode soltar, prender aqui não é você, sou eu. É que eu não preciso estar no trono para ser rei. Eu sou rei no trono, eu sou rei na cadeira de réu, eu sou rei na cruz. Se for no inferno, eu sou rei. Oremachúria. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Em Cristo se encerra a contagem de todas as gerações. Por isso na cruz ele disse: Pai, está consumado. O reino vai ser implantado.
Da oração do Pai Nosso, a mensagem de João Batista: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então em Cristo não há mais genealogia, ele encerra tudo. Em Cristo encerra a contagem das gerações, o reino foi implantado, 42 gerações, e agora vem a 43ª geração. Qual é esta, pastor? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois. Aleluia. 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 Aqui eu vou dizer, para encerrar: se uma geração nós chancelássemos que fosse 40 anos, se uma geração nós chancelássemos que fosse 100 anos, se uma geração nós chancelássemos que fosse 70 anos, a carta de Pedro não teria valor aqui nesta noite, porque ela foi escrita no primeiro século, só servia para aquela geração. Ele está dizendo: ali vós sois a geração, só para eles. Mas em Cristo uma geração não tem contagem de tempo. Quando ela começou, pastor? No Calvário. E dura quanto tempo? 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 800 anos, 1000 anos, 2000 anos. A 43ª geração começou no Calvário e vai terminar no soar da última trombeta. Características desta 43ª geração: mas vós sois a geração eleita, ou seja, não há meritocracia, é tudo por causa da sua infinita graça. Se você acha que merece, desce do pedestal. Se você acha que é o bambambam e por isso faz parte, você não é nada. Nós somos eleitos pela sua infinita graça. Segunda característica dessa 40ª geração: ela é sacerdócio real. Que significa? Nós entramos no Santo dos Santos, saímos, eu entro, eu saio, eu entro, eu saio, eu entro, eu saio. Não tem capetão, não tem capetinha, não tem capetaço, não tem inferno que me proíbam de entrar, sair, entrar. Me dá o endereço! Eu tenho acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o véu da sua carne que foi rasgada na cruz. Ela é a terceira característica: nação santa. Não é santa com orgulho, porque santidade não gera orgulho. Santidade não gera soberba. Santidade não sobeja. Santidade não traz prepotência, arrogância. Quem diz que é santo e arrogante é hipócrita. Santidade não está debaixo de legalismo, nem de conceitos de homens. Santidade não expele pessoas de perto de você, pelo contrário, ela atrai. Se santidade expelisse pessoas de perto da gente, Jesus andava sozinho. Aonde ele ia, multidões queriam estar perto. Nação santa. Última característica: povo adquirido. A sociedade não entende. Zombam de nós, nos ridicularizam, desdenham de nós, acham-nos retrógrados, quadrados, até quadrúpedes, acham-nos burros, idiotas, imbecis, e ainda dizem: eu não sei como é que pode. Povo desse, comedor de arroz e feijão, diz que são filhos de Deus e querem levar para o céu. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Agora, dá licença, nós fomos comprados. Povo adquirido. Teve uma escola de samba que colocou a família tradicional dentro de uma latinha de conserva e fez uma ala e desfilou na Marquês de Sapucaí. Se eu tivesse o zap do carnavalesco, eu ia ajudá-lo. Ia dizer pro carnavalesco: opa, aqui é o pastor Elcio. Pois não. Tô sabendo que a tua ala vai ter uma latinha e dentro da latinha vai colocar uma família para simbolizar que a família tradicional é quadrada. Sim. Eu vou te dar uma dica aí. Coloca dentro da latinha a família, bota assim: tradicional, cristã, dentro da latinha, e coloca bem embaixo em letras garrafais, bem grandes, e conservada no azeite. Quem pode adorar a este Deus, dá uma linda salva de palmas para ele. E agora eu encerro. Pode tocar, meu filho.
negócio que está incomodando Moisés. Ele deu algumas desculpas. Faraó vai pedir um sinal. Os filhos de Israel vão perguntar seu nome. Deus não precisa que eu fale para ele saber o que vou falar. Está a Bíblia escrito isso. Ainda que haja uma palavra na tua boca, Deus sabe o que você vai falar. Mas tem um negócio que incomodando Moisés não externo. Mas Jeová conhece tudo, Jeová, eu sei o que está te perturbando. Capítulo 4, verso 19, Jeová disse assim: vai, Moisés, volta para o Egito, porque aqueles que buscavam a tua alma não existem mais. Em outras palavras, seu passado está apagado. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu gosto dessa parte porque não existe ninguém que tenha um passado mais glorioso do que o passado do diabo. O passado do diabo é glorioso, irmão. Eita, passado lindo do diabo. Querubim protetor, ungido, voz de pífaros e tambores, ou seja, a sua voz era numa orquestra afinada. Quando ele falava, era um coral. Aonde ele habitava? Sob pedra fogueada, topázio, carvão, ametista, esmeralda, safira, crisópis, ouro, diamante, rubim, tudo quanto é coisa. A Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas. Quando Deus queria mostrar alguma coisa perfeita, apontava para ele. É ele, perfeição. O passado dele é isso aí. Mas em compensação, o futuro. E sabe por que ele te acusa e me acusa do nosso passado? Porque ele não tem futuro. Talvez o teu passado te envergonhe. Talvez o teu passado venha na tua memória às vezes. Porque ele nos acusa do nosso passado. Coloca esse capetão para correr da tua vida. Porque dos teus pecados a Bíblia diz: não me lembrarei mais. Enquanto o nosso passado, alguns, é de vergonha, o nosso futuro é glorioso. Aplauda ao Senhor bem forte.